Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Laninola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que honra te ter como companhia nesse devocional, onde a gente vai estar estudando o livro de Efésios. Que alegria poder estudar uma carta paulina e ter o privilégio de aprender um pouquinho mais com o Espírito Santo. Que coisa boa! Eu quero dar uma dica para você que vai iniciar esse estudo conosco. Pegue uma caneta, um caderninho, tire o seu tempo e ouça a palavra, o que vai ser ministrado aqui sim. Mas se você tiver oportunidade, pare um pouquinho antes, leia o capítulo que vai ser lido no dia, que vai ser feito, enfim. Tenha primeiro a revelação do Senhor para você, para depois ouvir aquilo que Ele falou através da minha vida. Amém? E que o Espírito Santo nestes dias esteja trabalhando na terra boa do nosso coração. Vou dar alguns recadinhos, gente, como vai funcionar o Efésios. Efésios é um estudo, de uma carta paulina que a gente vai dar início. E esse estudo vão ser feito 3 vezes na semana. Então, ele vai ser colocado no Spotify, no WhatsApp e também no YouTube. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu nos nossos canais a se inscrever, acionar o sininho, enfim, estar ali presente para que essa palavra possa ser também propagada e alcançar outras vidas. Hoje, gente, então nós vamos falar sobre Efésios. Eu quero fazer uma introdução, hoje vai ser mais assim, vamos conhecer a história, um pouquinho sobre o que fala Efésios. Então, a gente vai dar início a esse estudo tão precioso e eu quero te convidar nesta manhã, pedir para o Senhor limpar a sua mente e que o seu coração esteja, como eu falei antes, uma terra boa, um coração ensinável, um coração pastorável, porque não sou eu, Alane, que vai estar aqui ensinando, mas sim o Espírito Santo, através da palavra que Ele colocar na minha boca. Então, gente, embora a gente saiba que nós jamais vamos esgotar as riquezas, porque é muito profundo a palavra de Deus e todos os dias vai ter uma novidade, porque a palavra de Deus, ela é novidade. E mesmo assim, eu creio que o Senhor nos dá oportunidade para a gente aprender a partir do momento que nós dizemos sim. Então, eu creio que você que está aqui comigo está dizendo sim ao Espírito Santo para aprender um pouquinho mais sobre esse livro. Então, esse livro, gente, ele teria sido escrito pelo apóstolo Paulo. Tem alguns que contestam, mas enfim. Era como se fosse uma carta aos cristãos, perceba isso. O livro de Efésios foi uma carta escrita aos cristãos da cidade e de alguma cidade, mas principalmente para Éfeso, localizado hoje na atual Turquia. Ela era uma das cidades mais importantes da época, ficando atrás apenas da capital Roma. Essa é uma carta que nos dá esperança, ela nos traz esperança. Ela representa a unidade da igreja de Deus para colocar tudo e todos aos pés de Jesus. Jesus é e sempre foi e sempre será o centro. Gente, Éfeso era uma cidade muito estratégica para que o evangelho fosse desenvolvido, propagado. Ela tinha, em média, 250 mil habitantes, considerada um dos berços da filosofia. Olha isso. Acho muito pontual. Como é bom a gente parar para ouvir também a história do que a Bíblia nos relata, Essa cidade era um centro econômico, cultural e religioso. Pensa bem, pessoas vinham e iam de Éfeso com muita frequência. Era quase que obrigatório passar por ela. E isso trouxe uma riqueza muito grande, não só financeiramente, mas também cultural. Uma cidade muito relevante. Se nós formos trazer para os dias atuais, eu vi outro dia um estudioso falar, achei muito
forte não, eu achei muito real a comparação dele. Ele disse assim, é como se Éfeso fosse uma São Paulo, onde muitos precisam passar por lá para que o comércio, para que a economia se desenvolva. É um centro também cultural, é um centro religioso. Então, só para a gente mais ou menos assim ter uma ideia de como Éfeso tinha uma grande importância. E, inclusive, era dali a deusa Diana, ou Artemis, né? Eles adoravam essa deusa. E também ela trazia muita renda. Quando nós formos estudar mais, vocês vão perceber por que Paulo também foi tão atacado, porque quis acabar com a idolatria naquela cidade, né? Porque trazia muita renda para o povo de Éfeso. Imagine, então, como ele ficou. Quando ela anunciava, dizendo que a idolatria existia, que ela era a deusa daquele lugar, e Paulo vinha e anunciava que esses deuses não eram verdadeiros. Deve ter dado um rebuliço naquela cidade. Nessa cidade também morava um casal temente a Deus. Eu amo esse casal e vou abrir aqui para vocês. Eu e minha esposa estamos com um projeto estudando muito os casais da Bíblia. E Priscila e Áquila, esse casal que morava nesse lugar, eles eram muito tementes a Deus, era um casal referência. Eles viram Apolo pregando, então chamaram para a sua casa e o discipularam. Vocês lembram de Apolo? Que lá na frente até tem, né? Uns são de Paulo, outros de Apolo, que dá aquela discussão, né? Apolo também era alguém que ensinava a palavra de Deus, então eles pegaram esse discípulo e trouxeram para a casa deles, ensinaram. Olha o coração de pai e mãe, né? De ensinar, que nós possamos ter esse coração de olhar os mais novos e trazer para perto e caminhar com eles a carreira deles, para que eles possam ter uma carreira mais leve. Outro dia um casal falou para nós assim, vocês pavimentaram uma rua para nós passar. Então que a gente possa então pavimentar uma rua para que as pessoas possam passar depois de nós. Depois Apolo vai para Corinto e Paulo, em sua terceira viagem missionária, acaba ficando mais tempo em Éfeso, em média de 3 anos. Gente, vocês estão percebendo que hoje é só mais informação para a gente ter um pano de fundo do que vai ser o estudo de Éfeso. Percebam que a igreja de Éfeso era muito relevante. Paulo ministrou, ficou mais tempo ali. Era um lugar muito promissor para o evangelho, para que Cristo fosse realmente conhecido. Entre as 3 viagens de Paulo a Éfeso, ele ficou um tempo em Tirano, na segunda viagem, ensinando seus discípulos. Quando as coisas ficavam meio feias ali na sinagoga, ele se retira para esse lugar, então, por quase 2 anos em Tirano. Gente, lá era calor demais. Aquelas regiões eram muito quentes e Paulo ficava junto com os discípulos ensinando naquele clima terrível. Olha só. Pensem, reflitam. Paulo ficava lá horas e horas ensinando os seus discípulos, investindo naquilo que realmente importava, em detrimento do calor que era terrível naquele lugar. E muitos milagres de Jesus operou ali. Muitos milagres Jesus operou ali. Muitos milagres de Jesus operou ali. Quando nós nos posicionamos, independente das circunstâncias, mas está calor hoje, mas está frio hoje, mas isso, aquilo. Quando nós dissemos sim para o Senhor, o favor dele vem. E os nossos olhos vão ver o milagre. Mas entenda uma coisa, não é por isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer por amor a Ele, porque a gente entende. E a gente tem uma gratidão enorme. Porque Ele nos resgatou. Porque Ele nos amou primeiro. Apareceram naquela época ali, voltando aqui, né, os filhos de Seva, que eram judeus não convertidos a Jesus. E eles veem uma pessoa possessa e tentam expulsar em nome do Deus de Paulo, mas o demônio responde que sabe quem é Jesus e quem é Paulo, mas ele não conhecia. E ainda dá uma surra neles, gente. Teve um fato que aconteceu
que eu vou contar para vocês aqui, teve com os conhecidos nossos. Eles estavam num lugar, estava tendo uma reunião de oração e tinha um homem lá e eles tinham umas pessoas que resolveram então expulsar o demônio dele. Foram lá expulsar o demônio e o homem não tinha demônio. Por isso que a gente precisa ter discernimento. E esse homem, gente, ele lutava jiu-jitsu. Um amigo em comum conta que o homem acabou dando um Shazam nele. Entendedores entenderão que aí se jogou eles num canto e disse: eu não tenho demônio. Só porque o homem estava quietinho, prestando atenção, eles queriam por toda a força tirar o demônio do homem. O homem dizia: eu não tenho demônio. Então era mais ou menos como esses filhos de Cefa aqui, né? Só porque no caso aqui ele realmente tinham demônios, né? E ali no meu caso não tinha, né, na história que eu contei, porque, gente, a gente precisa de discernimento e entendimento para saber a hora de agir. Porque senão, se tiver demônio, o demônio pode falar, igual falou aqui para os filhos de Cefas. Eu conheço fulano, conheço Jesus, mas vocês quem são? Ele falou: conheço Paulo? Sim, conheço. Conheço Jesus, mas eu não conheço vocês não. E vai lá e dá uma surra neles. Como aconteceu no caso que eu contei pra vocês, né? Que o homem deu uma surra, apesar de não estar endemoniado. E depois chegou uma pessoa que a gente conhece, conversou com o homem. E ele disse: não, eu não tenho demônio. Eu só queria ficar quietinho na minha e eles cismaram comigo. Então eu peço ao Senhor que nos dê discernimento para agir em todo o tempo. Para não botar a mão naquilo que não é para botar. Para não pegar cachorro que não é nosso, como diz o nosso pastor. Não pega cachorro pela orelha, coisa que não é seu. E essa introdução de Éfeso, gente, ela é um tanto quanto grandinha. Então, só para a gente terminar hoje, amanhã eu continuo um pouquinho mais da introdução, para não ficar um áudio muito extenso. Mas eu quero pedir para vocês que vocês estejam refletindo sobre isso de hoje aqui, né? E se vocês puderem estudar um pouquinho sobre a história de Éfeso, como surgiu Éfeso, o que aconteceu lá. E amanhã a gente continua mais um pouquinho na introdução. Amém? Deus abençoe.